Quanto tempo que você tá preso dentro dessa mesma perspectiva ou até menos que isso? Na maioria, grandemente, vai estar há muito tempo preso dentro desse mesmo resultado. Então eu chego e falo, cara, ambiente, isso parece até clichê, porque a gente ouve isso em todo canto, tá? Mas quando a gente fala que a ambiência te define, é porque realmente, não só por conhecimento, pô. Conhecimento é algo que também te ajuda muito, é o pontapé inicial para isso, mas você também entender o como a ambiência te joga para cima é surreal, pô, porque quando você para, pensa, você vê todo mundo ao seu redor fazendo venda de 10, 15, 20 mil todo mês e você tá realizando 2 mil, 3 mil, 5 mil, não é possível que você vai se sentir ainda conformado, entende? Além de você ter acesso, que também é uma palavra fundamental, a ter acesso a pessoas que estão onde é que você quer estar chegando, por exemplo, o que te proporciona também crescimento, isso te traz uma incomodação, pô. Porque ambiência, de fato, nos define. Quando a gente pega um ambiente onde a gente tá confortável, a tendência é a gente sempre continuar confortável, pô. Mas se você se coloca em uma posição onde você tá inconformado, onde você tá incomodado com o seu resultado, você tá incomodado com a posição que você tá, pô, é, incomodado com o geral, cara. Você para e pensa que realmente você precisa estar evoluindo e aquilo te move, entende? As pessoas ao seu redor é natural, elas têm o poder de te jogar ou pra cima ou te jogar pra baixo. Eu falo isso porque eu vivi isso, pô. Pô, vendendo R$ 1.000, 2 mil todo mês, por exemplo, e eu vendo pessoas que vendiam muito mais e isso acabou me jogando, porque o ser humano nunca quer estar por baixo de ninguém. Então, ter acesso, ter essa inconformação, até por ter pago, quando você faz um esforço de, pô, tô faturando 6 mil, tô pagando aqui 3 mil de mentoria, por exemplo, cara, se você não se movimentar, Tem que ir no bolso, pô. Senão você não movimenta. exatamente. Então, doer no bolso, exatamente, ter essa inconformação de que se tá todo mundo crescendo, você também tem que crescer hoje, essa ambiência te jogar realmente pra cima. E além disso, ter o acesso ao conhecimento é o que muda o jogo, pô. Porque eu acho que o principal medo que a gente tem que ter é de ficar 1, 2, 3 anos como esse mesmo cara que você trouxe, tendo os mesmos resultados, pô. Entende? Aí ou a gente realmente faz o negócio dar certo, ou é melhor largar e virar CLT, pô. Verdade. Entende? Então, acho que esses são os principais pontos que eu trago hoje pra dentro da Apollo hoje, porque foi o que me definiu. Eu não só falo da boca pra fora, foi algo que eu vivi, eu senti na pele tudo isso, de pagar caro mesmo. Caro depende de quem fala, né? Do Pois é, gosto do de quem quanto que fala. voltou pro teu bolso. Exatamente. Então, entender isso acho que é fundamental para tomar a decisão de entrar na Apollo hoje, sobretudo, tanto para quem está em todo o Brasil hoje, porque é difícil você encontrar um mentor com acesso, por exemplo, como você proporciona para gente hoje, tá? E para quem é de Salvador, por exemplo, eu acho ainda mais fundamental, porque você tem todo o ecossistema de maneira muito mais próxima. Agora que a gente está, pô, focando em trazer a Apollo mais pro Brasil, mais pra fora, isso é surreal, pô. Mas quem tá por aqui tem acesso à nata, por exemplo. É privilegiado. Exatamente. Bacana. Ó, agora a gente vai entrar no momento que é um bate-bola. Vou fazer algumas perguntas e a primeira coisa que passar na sua cabeça você já vai respondendo, tá? É um momento de dinâmica. Pode começar? Pode. Vamos lá. Você nem sabe quais vão ser as perguntas. Essa é a parte mais legal. Qual foi o momento mais desafiador da sua vida neste ano? Cara, o momento mais desafiador nesse ano, eu. Tá. Eu acredito que principalmente foi mais pro começo. Porque eu entender aonde eu realmente queria chegar e entender o que é que eu precisava fazer. Então, ter essa lista, inclusive a Apollo me ajudou muito com isso, foi o ponto fundamental ter acesso a você, por exemplo, que me proporcionou essa visão. Foi fundamental, porque muitas vezes a gente fala, pô, quero colocar 50, 100 mil,
mas você não sabe como. Então, ter essa visão mais clara, enxergar de maneira clara, pô, um processo de que é apenas mês após mês e você tem de maneira clara o caminho, entende? Então, acho que resolver essas partes foi o momento mais desafiador que eu passei esse ano mesmo, de montar tudo. Bacana. Se você fosse dar 3 conselhos pra alguém que tá começando agora do zero no digital, quais seriam esses 3 conselhos? Invista em conhecimento, tenha uma boa ambiência, ambiência acredito que define tudo, e sobretudo, seja executor. Porque isso vai definir mais do que todos os outros, vai definir aquilo que você realmente vai se tornar. Porque o que eu mais vejo hoje é pessoas com acesso ao conhecimento, por exemplo, entendendo até o que precisa ser feito, mas chega e não faz, pô. Exatamente. Fica com aquela overdose de informação de sempre estar querendo buscar algo novo. Acha que sempre o resultado tá naquele próximo Naquele hackzinho. estralo, aquele próximo hack, sendo que é o básico bem feito, entende? Então, acredito que esses 3 pontos, ambiência, sobretudo também a questão de conhecimento e execução. Boa. Qual foi a última coisa que você aprendeu? Tá. A última coisa que eu aprendi foi sobretudo, acho que sobre operação em si. A operação, olhar para dentro do meu time hoje e sobretudo sobre a parte de social media, porque é algo onde eu não sou nenhum especialista em social, por exemplo. Pelo menos eu não era. Entende? Então eu fui me especializando nisso e foi uma das áreas que me davam uma dor de cabeça e eu fui entendendo mais sobre como é que funcionava, por exemplo, como é que tava toda essa minha operação e aí eu ajustei tudo. Então aprendi muito sobre essa área mais de social. Bacana. Complete a frase: o mundo precisa de. Puxa, acredito que o mundo precisa mais de pessoas que sejam executoras. Importante, Executoras. com certeza. O que você diria pro Thiago Borges de 10 anos atrás? Claro que você estaria com 11 anos. Mas, pô, o que aquele moleque de 11 anos ali comia terra, o que você falaria pra ele? Cara, o Thiago de 11 anos, ele sempre visualizou que ele, desde novo, eu nunca queria ter um cenário comum. Eu sempre perguntava o porquê de absolutamente tudo. Então, quando eu via, pô, Thiago, você tem que estudar. Beleza, massa, mas por quê? Era a minha pergunta sempre. Independente de ser óbvio ou não ser, a pergunta era sempre o porquê. Thiago, você tem que fazer faculdade. Por quê? Entende? Então, eu sempre era muito questionador desde de novo. Então eu entendi muito de que, pô, o que é que eu preciso realmente realizar para que eu tenha um resultado que eu quero? Porque, pô, se você perguntasse pro Thiago de 11 anos, o que é que você quer, Thiago? O que é que você quer ser quando crescer? Eu falei, eu ia simplesmente te dizer que a pergunta tá errada. O que é que eu quero ter quando crescer? Eu quero ter dinheiro. Importante, muito importante. Entende? Então, era sempre isso. Então eu entendi de que para eu ter dinheiro eu precisava ser empresário. Então aquele Thiago ele sonhava muito com isso. Então acho que a principal frase que eu falaria para ele era, cara, só não desiste, você consegue. Já parou pra pensar que você com 21 anos hoje, você ganha muito mais do que muito médico? Real. Já parou pra pensar nisso? Já parei. Você ganha muito mais do que um policial militar? Se eu te contar o salário de um policial militar, você fala, caramba, como é que eu ganho mais do que ele? É sério, irmão. O teu nível de resultado, responsabilidade, com a idade que você tem hoje, pro mercado tradicional, é totalmente diferente. E quantos riscos um policial militar ou um médico tem na profissão deles para ganhar menos do que você? Risco de vida, risco de pô, um processo gravíssimo, enfim, vários outros riscos dentro de cada contexto. Ou também quanto tempo e energia e grana cada um deles investiu para atuar na profissão que eles atuam hoje. Muito maior. A gente fala hoje de investir 20 mil na mentoria, 40 mil, mas, pô, quanto você paga em 5 anos de faculdade de Bizarro. medicina? Múltiplos 6 dígitos. Para depois que você se formar, você ganhar quanto?
entendeu? Então, às vezes eu ainda tenho essas reflexões que o mercado digital, ele é como se fosse um metaverso do mercado tradicional, porque as realidades são totalmente diferentes. Sim, Pô, hoje você com 21 anos ganha muito mais do que muito médico com 30, 40 anos de idade, que passou 5 anos numa faculdade particular, que gastou 100, 150 mil de investimento durante 5 anos, enfim, e por aí vai. Então, pô, o status que a gente tem hoje, principalmente resultado, óbvio que foi muito de acordo com o ambiente, tudo que a gente falou aqui no episódio de hoje. Mas, pô, a gente tem também que agradecer muito a Deus porque a gente seguiu por esse caminho e não pelo mercado tradicional. E óbvio que cada um é cada um. Então, muitas pessoas nasceram para serem empresários, muitas pessoas nasceram para ser CLT, e tá tudo bem. Um complementa o outro, porque empresário sem trabalhador não trabalha. E sim. trabalhador sem uma empresa que o empresário faz a gestão também não tem emprego. Então, um complementa o outro. E outro ponto importante, pô, se não fosse o policial militar, como é que estaria hoje a segurança? Se não fosse o médico, como é que estaria hoje a vida das pessoas? Enfim, e todo mundo se encaixa dentro do contexto, mas o mercado digital em si, ele distorce essa percepção de realidade. Já para pensar nisso? É totalmente diferente. Hoje a gente vive numa bolha. Falar de 100 mil, 50 mil, falar de 500 mil, 1 milhão, parece normal. Mas é dentro de uma bolha, porque o mercado tradicional é totalmente diferente. Parou pra pensar? É só você ir pra fora que você Eu vou dar um realmente exemplo vê isso. prático. A minha esposa, ela era CLT numa UPA como biomédica. Falei, pô, amor, o que você ganha no ano, eu ganho em um contrato. Então, tipo assim, não fecha a conta, não faz muito sentido. E ela, caramba, é verdade, um contrato paga um ano inteiro. Enfim, então, essas comparações que você pensa e fala, caramba, a gente é privilegiado. Porque na nossa cidade a gente tem o resultado que a gente tem, é algo extremamente improvável. Até porque, pô, eu não vi de berço de ouro, tenho certeza que você não veio de berço de ouro, e a gente foi construindo a nossa própria sorte, investindo em ambiência, conhecimento, em executar muito para fazer acontecer. Mas vamos voltar para as perguntas. Se você tivesse um superpoder, o que que você resolveria no mundo? Com certeza eu acredito que eu resolveria a falta de conhecimento. Que, cara, surreal hoje quando você tá, principalmente, volta no ambiente onde você cresceu. Pra você ver a falta de conhecimento das pessoas relacionado a, sobretudo, sobre a vida delas, no geral. Entende? As pessoas, no momento que elas entenderem que elas realmente podem ser aquilo que elas quiserem, de entender que, pô, eu saí de uma realidade difícil, pô. Você também saiu, todos nós aqui saímos, então a falta de conhecimento hoje em todas as áreas, tá? Relacionado a profissional, relacionado até política, relacionado às mais diversas áreas hoje, conhecimento. Ajudaria muito, sobretudo no Brasil, né? Pois é, extremamente importante. Qual foi o dia mais triste da sua vida? Cara, eu colocaria alguns, mas eu acredito que, sobretudo, é sempre quando eu vejo minha mãe chorar. Pesada, né? Esse sempre vai ser o dia mais difícil da minha vida. Todo o restante eu consigo lidar, cara. Tudo o restante dá que eu resolvo. Qualquer problema na empresa, por exemplo. Tiro meu sono, mas eu acordo, eu resolvo. Mas, de fato, ver uma pessoa que você ama, por exemplo, chorar, por exemplo, acho que foi uma das coisas mais difíceis quando a gente viu uma pessoa próxima, por exemplo, morrer. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Ah, cara, tive alguns, mas acredito que o principal deles foi reconhecimento com a Apollo, cara. Eu colocaria isso porque aquilo não é só um reconhecimento. Aquilo ali é uma premiação, pô, de todos os anos que você tava na luta, O cara. E sangue que você dá ali no campo de batalha. exatamente. E quem me conhece sabe, eu sou um cara aonde eu só tenho hora de chegar. Eu só tenho hora de chegar. Então, horário pra sair, por exemplo, muitas vezes as pessoas falam, pô, Thiago, eu te mandei a mensagem tem 3 dias, você me respondeu hoje, por exemplo. Então, porque eu realmente, mesmo tendo o resultado que eu tenho hoje, eu tô o tempo inteiro imerso, porque eu também sei que eu ainda tô muito longe de onde eu quero estar chegando. Então, ter essa parte da ambição para isso e conquistar tudo que eu conquistei com reconhecimento da Apollo, em palestrar, as plaquinhas, por exemplo, foi o que me gerou as maiores reflexões da minha vida.